Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Desculpe, precisei encerrar porque dava dando problema no outro celular e eu precisei trocar de celular para poder entrar aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu precisei encerrar no outro celular e abrir esse aqui. Por isso que eu saí rapidinho para poder entrar aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Rosana. Shalom, Viviane. Vocês estão me escutando bem? Paz, Rose. Paz de Deus. Danilo, né? Danilo Oliveira. Tá jóia, Heleninha. Obrigado, minha irmã. Shalom, Maria Rita. Obrigado, Rosane, pelo... então tá ótimo, Maria Rita. Beleza. É que me deu problema no meu outro celular, aí não tive que encerrar. Shalom, Etienne. Mas é isso aí. Gente do céu, desde cedo, né? Notícia não para. Mas vamos lá, hoje é dia 9/9 de 2025. Boa noite, paz do Senhor, Mônica. Boa noite, Fernanda. Todos sejam bem-vindos. Hoje, de 9/9 de 2025, graça e paz, Val. Estamos a 558 dias do término da geração da figueira, né? Shalom, Sander. Graça e paz, Eliane. Engraçado que hoje eu acordei assim, né? Boa noite, Patrícia. Shalom, Andréia. Eu acordei assim, meu Deus, será que o senhor vai voltar mesmo? Sabe quando dá aquela coisa assim? Falar, ai, Senhor, a gente fala, né? Mas parece que tem algumas pessoas que falam que a coisa, né? Falam coisas que a gente não é o que a gente vê, né? Shalom, boa noite, Alberto. Shalom, Simone. Boa noite, Edna. Mas aí eu fui olhar o celular, né? Meu Deus, fui lá no X para ver o que tinha de notícia. Quase caí de costa. Israel tinha matado, acho que 9, né? Entraram em Doha. Irmã Ruth, vou mandar no vídeo para a senhora. Estou na roça, a lua aqui está vermelha. É, minha irmã, é coisa feia. Manda para mim. Boa noite, Aline. A coisa tá séria, E vai escutando. Israel entrou em Doha, né? No Catar, e catou todos os chefes do Hezbollah que estavam lá. Hezbollah não, do Hamas, né? Que vivem lá. Amém, Alberto, amém. Eu também, um dia esperado, hora esperada. Apesar que eu não gosto desse celular que eu tô fazendo, não, que ele não é nítido, mas tá bom. Aí também tá vermelho. Aqui não dá pra ver, aqui tá, o céu tá nublado. Mas vamos lá, vamos às notícias, né? Manifestação no Nepal. Vocês viram o que aconteceu no Nepal? Vocês viram o que aconteceu no Nepal? Governo, comuna, cortaram a internet, a moçada foi pra rua, até agora há pouco estavam queimando coisa lá. Entendeu? Até agora tá queimando prédios lá. Queimaram a mulher de um ministro, tá bom? O que isso quer dizer? Presta atenção no que isso quer dizer. Boa noite, Marisa. A geração Z é a geração que está exatamente, só tirar a internet o povo fica doido. Exatamente, o povo os ministros tudo apanhando, o STF de lá queimando, a coisa séria, Agora você imagina fazer isso aqui no Brasil. Isso é um recado. Vocês não estão entendendo a situação. Isso é um recado, gente. E vou dizer para vocês, isso foi proposital lá. Foi proposital para mandar um recado pro mundo. Entendeu? Morreu. Passou pro outro lado, né? E se tirar aqui no Brasil, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. O povo vai enlouquecer. O povo vai enlouquecer sem a internet. Simples assim, vão enlouquecer, entendeu?
Então, olha a situação que nós estamos chegando. É a tecnocracia se impondo. A tecnocracia, você pode tirar tudo, pode tirar até a comida do povo, mas não tira a internet. Entendeu? A jogada é essa, irmãos. A gente tem que ter... Abre a visão da águia. Tem que ter visão de águia para poder ver isso tudo. Boa noite, Maria Alice. Depois disso, agora à tarde, né? Os muçulmanos que estão na França fizeram... Quem partiu? O pessoal lá do Nepal, né? Estão partindo com eles. Estão partindo com eles, entendeu? Exatamente, começando pelas transações financeiras. Mas acho que no Brasil o povo faz alguma coisa. Mexe na internet para você ver se não faz. Mexe na internet. Isso foi um recado pro Senaqueribe daqui. Se ele quiser ficar inteiro. Gente, presta atenção nessa notícia. Essa notícia é profética. Essa que eu vou trazer agora aqui para vocês. Os muçulmanos na França, uma facção muçulmana na França, está avisando o governo que se eles não soltarem um lá que está preso, eles vão queimar a Catedral de Notre Dame. Tem aí, eu acho que eu coloquei nos meus stories. Eles vão queimar a Catedral. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Que eu já mostro. Espera aí. Deixa eu ver se tá aqui. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei lá. Coloquei nos meus stories. Deixa eu ver aqui. Aquela notícia é profética, tá? Aquela notícia é profética. Simplesmente profética. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei tanta coisa hoje aqui que eu tô até perdida. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Peraí. Olha só. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu assistir, vou colocar no réu, no Rios, né? Rios. Aqui, ó. Tá entendendo? Eles vão queimar a catedral. Isso daqui... Boa noite, Suzana. Boa noite, Fabiana. Isso daqui é a profecia que eles vão queimar a grande meretriz. A Catedral de Notre Dame faz parte do conjunto do Vaticano. Escuta o que eu tô falando para vocês. Não é à toa que esse povo tá lá. Não é à toa. A Catedral de Notre Dame faz parte do conjunto do Vaticano. Boa noite, Elivanes. Faz parte do conjunto do Vaticano. No capítulo 18, né? Vem a queda do Vaticano, ela vai ser queimada. Grande prostituta, capítulo 17 e 18 é a queda de Babilônia. E está para acontecer. Lembra que eu falei isso há um tempo atrás? Eu falei, gente, tá próximo o dia que eles vão queimar aquilo tudo. Tá lembrado disso? Eu falei não tem muito tempo. Está próximo o dia que eles vão queimar aquilo tudo. Boa noite, Susan. Entenderam? Tá chegando. Aí, quando é agora de tarde, os Estados Unidos se manifesta dizendo que além da pegada econômica com o Brasil, pode haver uma retaliação militar dentro do Brasil. A lua de sangue tá aí, hein? Será que queima ainda esse ano? Não sei, Berenice, mas tá para acontecer. Tá para acontecer. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar, não. Entendeu? Tá para acontecer isso aí. Tá para acontecer. E a gente não pode esquecer. Tanto que eu vou trazer uma informação aqui hoje que vocês vão ficar meio assim, né? Quer dizer, eu também tô... Essa informação tem a respeito com a França, tá? Com a besta que sobe do mar. É uma informação interessante. Apesar, eu quero ver ainda o cumprimento, mas eu vou trazer a informação, tá? Vou trazer como informação.
Exatamente, a lua vermelha, a lua de sangue está em ação. Daqui para frente, irmãos, vai ser tudo rápido. Olha, 4 acontecimentos, não, 1, 2, 3, 4 notícias de arrepiar o cabelo da nuca. 4 notícias de deixar você em choque. Dia 21 tem o eclipse. Hoje tem uma chuva de meteoros, está tendo hoje. Eu só não sei em que região do mundo que está pegando. Mas tem uma chuva de meteoros hoje. Dia 21 tem o eclipse do Sol. E dia 31 tem uma outra chuva, não lembro do que é. Entenderam? Não lembro do que é a outra chuva que vai ter dia 31. Então, ó, hoje tá tendo uma lua hoje é dia 9, tá tendo uma chuva de estrelas aí, né? Não sei em que lugar do mundo que tá tendo. Dia 21, esse eclipse solar. E dia 31 tem uma outra chuva. Tudo isso dentro da festa das trombetas, que é a festa... Aí, dia 22, tem a reunião da ONU para dividir Israel ao meio. Aí sim a situação vai ficar feia. Aí sim, quem vai selar o acordo é o Macron. Quem vai selar o acordo da divisão de Israel é o Macron. Ele e o príncipe da Arábia Saudita. Fiquem atentos com isso. Ó, fica atento com isso daí. Sinais totalmente proféticos. Totalmente proféticos. Entenderam? Totalmente proféticos. Eu levantei com a cabeça de um jeito, vou dormir com a cabeça pegando fogo. Tá entendendo? O deputado Jesse disse que o cabeça não é bem-vindo, ensina pessoas... É pessoa não grata. Pois é. Realmente, eu coloquei uma informação aí no meu feed, depois vocês olhem, tá? Eu já tinha escutado esse vídeo há muito tempo, do Giro de Notícias. Mas aí colocaram aqui, eu aproveitei e coloquei para vocês verem. Tudo que eu coloco no meu feed, nos meus stories, fiquem atentos. São informações para você ligar o teu radar. Presta atenção. Então, olha o que aconteceu hoje. Israel matou acho que 9 em Doha, chefes daquela facção lá que chama-se violência, né? A tradução dela é violência, entendeu? Estados Unidos se manifesta agora de tarde que pode ter já está no sufoco econômico no Brasil e pode ter uma ação militar dentro do Brasil. Se manifestou hoje à tarde. A manifestação do Nepal, boa noite, Fatinha. A manifestação do Nepal destruíram os palácios governamentais todos e estão destruindo ainda, não terminou ainda não. E estão sequestrando o povo, já mataram a mulher de um ministro lá, tá entendendo? E agora também pela manhã veio, né, os muçulmanos que moram na França, estão, como é que diz, ameaçando de queimar a Catedral de Notre Dame, que tem tudo a ver com o Vaticano, certo? E se não soltarem um deles lá, eles vão queimar a catedral. E vou te dizer, não precisa nem soltar pode soltar porque eles vão queimar do mesmo jeito. Já tá chegando a hora de dar o start deles queimarem tudo. Eles vão queimar a Europa inteira. Eles vão queimar a Europa inteira, gente. Inclusive o Vaticano. O Vaticano não vai sobrar nada daquilo ali. Nada. O ouro que tinha lá dentro, eles já levaram embora. Na pandemia, já levaram tudo embora. São toneladas e toneladas de ouro ali dentro. Shalom, Patrícia. Então, nós temos que ficar... os Estados Unidos é a Babilônia militar, né? Militar e política, né? O Vaticano é a Babilônia... O Vaticano é a Babilônia religiosa, né? E Londres é a Babilônia financeira. São 3 Babilônias. Se você olhar no mapa, você vai ver que faz um triângulo. Roma, Washington,
Washington, Roma e Londres. Faz um triângulo certinho, entendeu? Observa aí para você ver. Tem uma cidade dentro de Londres, uma cidade pequena, que nem o rei da Inglaterra entra lá. Ele só entra lá com ordem, entendeu? Tem uma cidade dentro de Londres, que é a capital financeira do mundo, que até o rei da Inglaterra só entra lá com autorização. Nem ele pode entrar ali. Então vamos lá, né, irmãos? Bastante coisa aí. Nós temos que colocar nossa vida em ordem na presença do Senhor, porque as coisas estão acontecendo rapidamente, né? O juízo de Deus vem em fúria sobre a Europa, vem. A Europa vai ser muito castigada. E vou dizer, eu estava até comentando com a minha filha, né? Tem muitos europeus, principalmente os alemães, que estão chegando em quantidades aqui no Paraguai. Eu não sei se vocês sabem, mas está tendo uma imigração de alemães muito forte no Paraguai. Aqueles que têm entendimento, aqueles que conhecem história, porque eu digo para você, irmão, conhecer história é você conhecer o futuro, tá? Quando você conhece um pouco da história da humanidade, você vê o futuro. E eles estão percebendo que o mesmo jeito que a Europa estava antes da segunda grande, né, batalha, tá de novo, entendendo? Tá igualzinho outra vez. Então, eles já estão vindo se refugiar aqui na América do Sul. Porque por pior que nós estejamos, nós temos lugar para correr. Lá eles não têm. Entenderam? Lá eles não têm lugar para correr. Então é isso aí que está acontecendo. Mas vamos ficar alerta porque Jesus está voltando e não vai demorar. Não vai. Mas vamos lá, vamos para o capítulo 13, né? De Apocalipse. Eu quero que você preste bastante atenção no capítulo 13, porque ele tem muita coisa do capítulo 12. Vai dar para a gente poder entender, tá? E eu vou passar algumas informações para você aqui. Não que eu ache que seja, mas nós precisamos ficar alertas, entendeu? Irmã Ruth, em 2012, recebi uma ordem da parte do Altíssimo que eu saísse imediatamente de Roma e voltasse para o meu país de origem. Aqui estou. Oro somente pela minha irmã, que Deus a desperte. Exatamente. Exatamente. Tem um grupo alemão que montou um condomínio sustentável no Uruguai antes da pandemia. Exatamente. Eles já estão vindo para cá já faz um bom tempo. Quem tem inteligência, gente, por pior que o Brasil esteja, por pior que o Paraguai seja, que Uruguai e Argentina, porque o Uruguai também é comunista, né? Mas ainda aqui é diferente. Aqui ainda é diferente. Ainda corre um sangue quente na veia, entendeu? E... mas tá gravado, é só você assistir, tá? Só você assistir. Tá gravado aí no meu feed, tá? Então, se eles são... Sim, exatamente. Aqueles que são ligados, né? Que conhecem história, sabe o que já aconteceu, que tem responsabilidade, né? Que tem, vamos colocar assim, aqueles que são verdadeiramente humanos. Vamos colocar desse jeito, porque a verdade é essa. Aqueles que são verdadeiramente humanos, que têm consciência da vida, entenderam? Que não são vasos de desonra. Presta atenção, gente. Tem tudo isso nós temos que analisar. É esse povo que vai passar para o milênio. Entenderam? É esse povo que vai passar para o milênio. São esses que não são vasos de desonra, mas eles têm apreço pela vida que Deus deu. São pessoas verdadeiras, são pessoas que defendem a verdade, ainda que eles não confessem Jesus como seu Salvador. Entendeu? O trabalho está lotando. Sim, a Europa, você quer ver uma coisa? A última estatística que eu vi, já tinha, porque já faz o quê? 30 anos, né, essa imigração aí, já tem lá, para cada europeu, 10 são muçulmanos.
Fora os europeus que estão se convertendo ao muçulmano. A Inglaterra, quase todos os prefeitos da Inglaterra são muçulmanos. E o rei da Inglaterra, né, o Charles lá, já foi inaugurar uma mesquita, todo vestido de árabe, todo vestido de muçulmano. Tanto que ele é considerado, né, o rei de Israel e rei também dos muçulmanos, entendeu? Ele é um rei que dupla honra, entendeu? Então, meus irmãos, presta atenção. É tempo de vigiar, tá? Nossa terra, apesar de tudo, o Senhor vai dar escape aqui para todos nós. Apesar de tudo, o Senhor vai dar escape para todos nós. A profecia daquela senhorinha que o pastor Alan Capriles traduziu há anos atrás, aquela profecia vai se cumprir na íntegra, aliás, já está se cumprindo. A profecia daquela senhorinha, de 1950, hein? Quantos anos, né? Eles já invadiram, né, o Edna? Eu não sei se vocês sabem, mas o muçulmano é assim. Aonde ele puser o pé, o Alcorão diz para ele que já é dele. Então, presta atenção, o governo turco-otomano, aonde que foi o principal deles? Na Espanha. Um país que vai ser tremendamente castigado é a Espanha. Gente, a Espanha vai passar por situações tenebrosas, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E o Império Turco-Otomano, aonde que foi a raiz dele? Na Espanha. Boa noite, Suzana. Estão entendendo? Então, eles estão voltando para pegar o que eles acham que é deles. E como é que eles pegam? Cada um tem 10, 15 filhos, enquanto o europeu não tem mais filho nenhum. Eles estão enchendo a Europa de filhos. Só que não são filhos europeus, né? São filhos muçulmanos. Mas é isso aí, mas essa bagunça tá acabando já, né? Já tá acabando, então vamos glorificar a Deus que o Senhor vem vindo aí com mão forte. Isso aí vai ser tudo dissipado, né? A gente não pode parar, nós temos que comentar, mas não podemos. Sim, na verdade eles querem dominar o mundo. Olha, para você ter ideia, aqui na minha cidade, a 500 metros daqui da minha casa tem uma mesquita. Aqui é assim de muçulmano, ó. Foz do Iguaçu, então, meu Deus, você anda na rua só com mulheres de burca. É o tempo todo. Aqui no sul tem muito, eu tô perto da Tríplice Fronteira. É lotado, lotado, lotado. Entendeu? E o povo vão se convertendo a isso, né? Mas é isso aí, né? Eles vão dominar, quer dizer, eles são o exército do anticristo, né? Eles são o exército do anticristo. Boa noite, Valéria. Mas vamos lá, eu quero ler com bastante calma, o capítulo 13 de Apocalipse. Eu quero que você puder abrir a sua Bíblia. Eu estou lendo da versão King James 1611, tá? 1611. King James 1611. Presta atenção. E eu fiquei sobre a areia do mar. Isso, eles são a semente de Ismael. Mas tem também jafetitas, tá? Tem também a tribo de Jafé, que é muçulmana também. A tribo de Jafé são os persas, né, que é o Irã. São os, como é que diz? Irmã, eu não sei nem onde que esse sujeito mora, tá? Eu chamo sujeito porque esse rapaz aí é um perigo, tá? Essa pessoa aí que você tá falando é um perigo, cuidado com ele, tá? Cuidado com ele. Mas eu nem sei onde que ele mora, não quero nem saber onde ele mora. Tem os jafetistas, que são os turcos, são da tribo de Jafé. Os iranianos são da tribo de Jafé, que também são os xiitas, né? São os xiitas. Os ismaelitas eles são muçulmanos, mas eles são da outra linhagem. Como é que é? Tem os xiitas e os sunitas, entendeu? Os árabes, que são da tribo de Ismael, que são muçulmanos, são o lado sunita, tá? O Irã e os outros,
que são da tribo de Jafé, esses são xiitas, tá? Xiitas, tem uma diferença aí, entendeu? São os mais radicais e os melhores, entendeu? É isso aí. Mas vamos lá. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar. Então João tá vindo, né? Uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Você viu ontem que no capítulo 12 de Apocalipse, entendeu? Você também vê o dragão, que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Tá entendendo? Então presta atenção. O que é 7 cabeças? 7 cabeças são 7 reis. São 7 governos. Quem tem os 7 governos do mundo? O grupo do G7. Os países mais ricos do mundo. O G7 são as 7 cabeças. 10 chifres, quem são? São os reis das 10 nações que o Clube de Roma dividiu o mundo. O Brasil e a América Latina é a 6ª nação. Tá? Presta bastante atenção nisso. E sobre os seus chifres, que quer dizer poder, 10 coroas. E sobre suas cabeças, o nome de blasfêmia. Então, olha assim, ó. Sobre as cabeças, onde vão as coroas, tem nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. O leopardo corre rápido. Isso aqui faz referência a Daniel, a visão de Daniel dos animais. E os seus pés eram como de urso. Então presta atenção, ele tinha o leopardo, ele era um grego. Ele tinha Grécia no meio dele. Os seus pés como urso, Irã, Pérsia. A sua boca como de leão, Babilônia. Entendeu? E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão do capítulo 12, que perseguiu a mulher e não pôde conseguir, colocou o exército dele para perseguir a mulher, mas a terra tragou o seu exército. E ele vem fazer guerra contra a descendência dessa mulher, que são aqueles que creem nos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E o dragão deu poder e o seu trono e sua grande autoridade para essa besta. Presta atenção. O dragão, a serpente antiga, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade para a besta. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte. Como que? Não é que foi. Como que? Ferida para a morte. E sua ferida mortal foi curada. Aquela ferida aparente, tá? Porque é como que. Então quer dizer, não é. É como que uma ferida para a morte. E a sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. Então presta atenção, irmão. Quem será essa besta? Eu vou ler mais um pouquinho para a gente conversar sobre isso. E eles adoraram o dragão, que dera poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. 42 meses são 1.260 dias, que são 3 anos e meio. Aqui não fala 7 anos e meio. Aqui fala 3 anos e meio. Você não vai encontrar no Apocalipse falar de 7 anos. Ele fala 3 anos e meio, como fala no final do livro de Daniel. No último capítulo de Daniel fala a mesma coisa. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu.
Vou ler só mais um pouquinho. Sobre a besta do mar. E foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão inscritos. Não estão. Quem vai adorar a besta? Aqueles que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada, deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência. Olha isso, de novo falando sobre a paciência. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, aqui é o relato da besta que sobe do mar. Agora vamos conversar sobre ela. O que quer dizer mar? Mar quer dizer povos, muita gente. Se você for lá em Foz do Iguaçu, você vai ver as cataratas do Iguaçu. Você chega perto, parece que é um monte de gente conversando. A sensação que a gente tem é que é muita gente conversando. Por isso, a Bíblia fala que águas são povos. Boa noite, Edna. Águas são povos. Entendeu? Multidão de pessoas, exatamente isso. Esses que não estão inscritos, sim, os de hoje também. Principalmente os de hoje. Então, presta atenção. Então, essa besta que sobe do mar, ela sobe de uma grande multidão. Qual é o lugar mais povoado da terra? Você sabe qual é o lugar mais povoado da terra? Você já parou para pensar nisso? O lugar mais onde tem país um em cima do outro praticamente, você já viu isso? O lugar mais povoado da terra? Você já parou para pensar nisso? Se alguém aí souber, fala para mim aí. O lugar que mais tem países, a região do mundo que mais tem países. Não, a região do mundo que mais tem países. Boa noite, Socorro. Não, gente, a China é um país inteiro. A Índia é um país inteiro. Eu tô falando de região, a Europa, exatamente isso, a Europa. A Europa é um lugar onde a concentração da humanidade passa por ali. Passa tudo por ali. Dali sai... Olha o Império Romano. Do Império Romano saiu gente para tudo quanto foi lado. Saiu tudo quanto foi coisa boa e coisa ruim, saiu dali. E, inclusive, Constantino, quando vê que o império dele está se dissolvendo, né? Quando ele vê que o Império Romano está naufragando, o que ele faz? Ele começa a observar que aquele povo que eles estavam matando, né? Daquele homem que chamava Yeshua os do caminho, né? Aquele povo que chamava os do caminho, crescia, matava e estava crescendo. Ele falou, gente, esse negócio, essa religião aí, é uma porta para eu poder agregar o império, para não deixar o império cair. E o que ele faz? Ele diz ter um sonho, né? Ou a mãe dele tem um sonho, que com aquela cruz ele vai vencer, né? Com aquela cruz ele vai vencer a batalha dele, né? E ele aí coloca, e faz os estandartes, tudo com cruz, né? Com cruz, e vai guerrear. Vai guerrear e ganha a guerra. E aí ele começa a fazer o quê? Trazer como é que falam? Os do caminho, que eram seguidores de Jesus, de Yeshua, né? Os do caminho começam a se agregar ao Império Romano. E ele começa a comprar esse povo, ele começa a comprar os líderes, né, desse povo.
que agora começam a se aliar para parar a matança dos cristãos, parar que não eram cristãos ainda, né? Eram os do caminho, chamados do caminho. Porque Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram chamados os do caminho. E aí Constantino começa a fazer o quê? A ligar toda a parte da religião dele, que era o mitraísmo, com o povo do caminho. Ele começa a pegar os textos bíblicos, que ainda não eram, né? Não era o compêndio que nós temos hoje, mas ele começa a pegar as cartas dos apóstolos, ele começa a pegar a Torá e começa a colocar dentro disso o mitraísmo, a adoração ao sol, a adoração à lua, começa a colocar, pegar as imagens que eles usavam e começa a colocar nome do povo que tem na Torá, que tem nas cartas de Paulo. Começa a dizer que Pedro morreu em Roma, né? Ele diz que Pedro morreu em Roma, entendeu? Que São de Pedro sempre associa a Pedro. Não, Pedro nunca esteve em Roma. Pedro nunca esteve em Roma. Pois é, Constantino começa com tudo isso. E aí o negócio vai ficando quente. E ele vê que dá certo as festas. Ele troca as festas, né? Ele tira as festas hebraicas e coloca as festas de Mitra, né? Tanto que dia 25 de dezembro, né? É a festa de Tamuz. Não tem nada a ver com Yeshua. Yeshua nasceu dia 11 de setembro. Boa noite, Tássia. Jesus nasceu dia 11 de setembro. Tá entendendo? E ele começa a ver que o negócio vai dar certo. E ele começa a investir. E aí começa a haver uma cisão no povo do caminho. Exatamente, a Saturnália. Né? E começa a haver uma cisão. E aí eles começam a perseguir aqueles que não aceitavam a igreja, onde Constantino era o líder da igreja. Entendendo? 300 anos depois vem Maria, né? Eles fazem um concílio para dizer que Maria subiu ao céu, né? Porque eles precisam fazer Maria ser Samíramis, né? Eles precisam colocar Samíramis, né? Que é a mãe de Tamuz, entendeu? A mãe de Tamuz, eles precisam fazer com que ela vire a rainha dos céus, né? E aí começa essa bagunça toda aí, muda os tempos e as leis, né? Conforme a palavra diz, Daniel lá fala, né? Que é mudar o tempo e as leis. E essa besta, ela vai crescendo, ela vai criando corpo, né? A ponto de, em cada vez que o homem de branco é colocado lá em cima, é falado, esse é o Deus conosco, esse é Jesus entre nós, esse é o vigário, o filho de Deus. Entendeu? Blasfêmia. Blasfêmia. Mas morre Constantino, vem Carlos Magno, morre também, vem vários imperadores, morrem e a igreja continua. O império romano do Oriente termina, mas fica o do Ocidente. Aonde? Na figura da igreja, o Vaticano. Entendeu? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Entendendo? Então, o anticristo, ele tá aí faz tempo. Tava aí faz tempo, bastante tempo. Entendeu? Só que ninguém percebe, porque ele é tão sutil, né? Ele já matou muita gente. Ele perseguiu o povo santo, ele quase exterminou o povo santo, né? Na Inquisição, nas cruzadas, né? Quanta gente morreu queimado. John Hus, né? Quantos e quantos morreram queimados porque estavam fazendo a Bíblia, né? Tem Wycliffe, né? Wycliffe, vários e vários e vários. As mulheres morriam queimadas dizendo que elas eram bruxas e elas não tinham nada a ver com bruxaria. Mas eles diziam que elas eram bruxas, entendeu? Então,
Presta atenção que essa besta já tá aí faz tempo. Presta atenção, olha só, diz que as cidades, né? Todos adoram a ela. O que que tem no centro de toda cidade no Ocidente? Você já parou para olhar? O que que tem no centro de todas as cidades? O que que é feito primeiro no centro das cidades? Uma catedral, né? Uma catedral. E eu não sei se você sabe, mas é feito num ponto específico. É um ponto de contato com densas trevas, entendeu? É um ponto de... Toda catedral é feita num lugar que é ponto de contato. Aquele centro, a cidade começa a ficar em volta, entendeu? Eu vou passar algumas informações aqui, eu tô começando a dar as informações, né? Vamos ver, tem mais uma, tem uma aqui bem feroz. Espera aí, que eu já chego lá. E daí, o que que acontece? Toda cidade tem, né? Toda cidade, ela é levantada em cima, em volta daquele lugar, né? Aqui na minha cidade tem uma que chama, o povo aqui chama de supositório de padre, porque ela é um funil, né? Ela é um funil com 150 metros de altura. Pois é, meu irmão. E eu sei que a coisa vai acontecendo. E em todas as cidades há uma veneração com isso aí. E ali é um ponto de contato. E ali, daqui da minha cidade, tem 6 andares abaixo, que é o Tribunal do Santo Ofício. Eu não sei se você sabe o que é isso. Aqui na minha cidade tem 6 andares abaixo o Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício? É o tribunal inquisitório de todos aqueles que perturbam a paz da igreja. Eu conheci um padre aqui na minha cidade, ele passou por aqui, ele não podia na época dormir 2 noites no mesmo lugar, porque o lugar que ele dormia eles queimavam. E nesse período, o bispo daqui era da Santa Inquisição. E esse padre foi trazido para cá para ser torturado no Tribunal do Santo Ofício, aqui na minha cidade. Hoje esse bispo, que era na época arcebispo, né? Hoje ele está lá na sede, né, em Roma, como maioral lá dentro, para ser papa se necessário for. É o Murilo, né? Murilo Krieger. Entendeu? Tem coisas bizarras, né? Coisas terríveis, entendeu? Então esse lugar, né? Tinha também aqui uns que denunciavam aqueles que eram contra o governo, entendeu? É uma coisa assim, política, é política pura. Não levanta um governante se não for beijar a mão do homem de branco. Você já reparou isso? Não levanta um governante na terra que não vai beijar a mão do homem de branco. E você já reparou que eles vão vestidos de preto e o homem fica de branco? Você já reparou isso? Não, essa área aí é exclusiva só da igreja. Você já reparou que, presta atenção, todos que vão beijar a mão do homem de branco, todos vão de preto? É um dogma, sabia disso? Pois é, mas o homem de branco, ele beija a mão de alguns, que são os homens lá da Babilônia do dinheiro, lá de Londres, né? O nome deles é Escudo Vermelho. Escudo Vermelho o nome deles. Ele beija a mão deles e beija a mão da realeza negra da Europa. Porque todos eles são parentes dessa realeza negra da Europa. Todo o dinheiro que é conquistado, o banco que tem lá, o banco lá de Roma, é guardado ali, todos os dinheiros surrupiados das nossas nações aqui, tudo guardado lá. Sabia disso? Esse ano passado foi mandado todas as paróquias daqui, do Brasil,
foi ordenado que todas mandassem todo o dinheiro que tivesse, mandasse para lá. Não sei se você sabe, mas o maior latifundiário brasileiro são eles. Entendeu? Exatamente, é isso aí. Então presta bastante atenção, fica ligado, fica ligado. Fala blasfêmias. Presta atenção, aquelas imagens que tem lá dentro, você sabia que a maioria delas tem pé de cabra? Você sabia que a maioria daquelas imagens tem pés de cabra? Tanto que a imagem que é de São Pedro, que na verdade é Júpiter, tem os pés de uma cabra. Entendeu? Então presta atenção, meu irmão, abre teus olhos, abre a tua mente para você entender. Mas tem um fator aqui muito interessante. Vocês lembram que esses dias nós falamos da noite de São Bartolomeu? Vocês estão lembrados na França? Que houve a matança dos huguenotes, está lembrado disso? Que o sangue dos cristãos corriam pelas ruas, está lembrado? Pois é. Tem um hominho lá, tem um hominho que está lá, porque nós temos que entender o seguinte, o governo, o Império Romano, ele tinha um pé muito forte na França. Ele tinha toda a guarda real deles na França. Você sabia que a guarda suíça são os maiores assassinos do mundo que são dessa guarda suíça? Você sabia disso? Aqueles homens morrem por causa do homem de branco. E não se esqueça que a Suíça é um elemento neutro dentro da Europa. Mas a França também é assim com Vatica. Entendeu? Tanto que os muçulmanos estão querendo queimar Notre Dame, porque Notre Dame faz parte da Roma. Também é o Império Romano. Presta atenção. Existe um homem lá que se chama Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron. Presta atenção. O que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte. A besta do mar, ela não é uma pessoa sozinha. Ela é um governo. Presta atenção. Esse homem aqui, Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron, é o homem que vai dividir o Estado de Israel agora. Ele vai fechar o Pacto de Oslo. Não é o Pacto de Abraão. Presta atenção. O Pacto de Abraão é um pacto econômico. O de Oslo é divisão. Lembra quando morreu aquele Isaac? Eu não lembro agora o nome dele. Lembra que mataram um rapaz, matou Isaac Sharon, como é que é? Ai, gente, não lembro agora o nome dele. Já faz muitos anos. Ele matou o premier israelense que fez o Pacto de Oslo. Daquela época para agora, esse pacto ainda não foi fechado. Mas ele vai entrar na ONU agora para ser fechado dia 22. E quem está levando esse pacto para dentro da ONU? É Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron, junto com o príncipe da Arábia Saudita. Fica ligado na situação. O que quer dizer Emmanuel? Deus conosco. O que quer dizer Jean? Pleno de graça. O que quer dizer Michel? Michel quer dizer Miguel, quem é como Deus. O que quer dizer Frederic? Príncipe da paz. Agora quer ver? Vamos lá para Isaías 7. Vamos para Isaías 7, porque você vai te mostrar um negócio aqui. Isaías 7. Eu sei que vocês estão cansados já, né, gente? Se estiver cansado, fala aí que a gente termina amanhã. Fala aí se vocês não estão cansados, senão a gente termina amanhã, tá bom? Isaías 7. Peraí. Versículo, deixa eu ver, versículo 14. Olha isso aqui, ó. Ó, se vocês estiverem cansados, eu termino aqui no, como é que diz?
Na besta da terra e amanhã a gente faz a besta do mar, aliás, amanhã a gente faz a besta da terra. Vamos lá. Diz assim aqui em Isaías 7, versículo 14: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Como é que vai chamar o filho? Como é que vai chamar o filho da mulher que teve o bebê? Emanuel. Como é que é o nome do Macron mesmo? Emanuel. Vamos agora, Isaías 14. Vamos lá, Isaías 14. Vamos lá. Espera só um pouquinho. Peraí, será que é Isaías 14? Não é. Aquela parte que diz: e o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sabe aquela parte que diz: o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz? É em Isaías. Se a Simone estiver aí, Simone, fala para mim. Eu não lembro aonde tá, eu acho que eu marquei errado aqui. Sairá um ramo de Jessé, o espírito de conselheiro, deixa eu ver se está aqui. Julgará, repreenderá, ele operará a terra, justiça. Bom, é aquela parte que diz assim, Isaías 9. Obrigado, Simone. Deus te abençoe, minha irmã. Aqui, ó. A vinda do rei. Apesar disso, a escuridão não será tal. Pararei, deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar no ponto. Porque para nós o menino nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, Príncipe da Paz. Presta bastante atenção. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu até anotar aqui para eu não me perder. Jesus disse, escuta isso. Jesus disse que eles não aceitavam ele, né? Mas eles iam aceitar alguém que viria no nome, no seu próprio nome. No seu próprio nome. Diz também aqui que essa besta do mar, ela fala arrogâncias. Ela fala, como é que diz? Nome de blasfêmia. Emmanuel, Jean, Michel, Frederic e Macron é um nome de blasfêmia. Porque ninguém pode ser chamado Emmanuel, só Jesus. Emmanuel é Deus conosco. Estão entendendo, irmãos? Presta atenção. Pega o raciocínio. Eu não estou dizendo que ele é a besta, mas ele faz parte do corpo da besta do mar. Ele, junto com o homem de branco, fazem parte da besta do mar. Estão entendendo? Presta atenção. Eles estão sobre muitas águas. Lembra a proximidade que Macron tinha com o Chiquinho? Estão lembrados disso? A proximidade, exatamente, é o príncipe de Andorra. Príncipe de Andorra ele é. Emmanuel, Jean, que quer dizer pleno de graça. Michel, que quer dizer Miguel, que quer dizer quem é como Deus. Frederic quer dizer príncipe da paz. Apesar do nome estar transliterato, mas ele quer dizer isso. Ele está roubando aquilo que é do nosso Criador. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entenderam? Porque para nós um menino nasceu e para nós um filho é dado, e o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele tem esses atributos no seu nome. E ele tem uma coisa peculiar. Ele não é casado com uma mulher. Apesar de parecer mulher, mas não é uma mulher. E lá em, como é que fala, Daniel, diz que ele não terá o amor das mulheres.
O Javier Palacios acha que é outra coisa, mas não é. É isso aqui. Mas eu não tô dizendo que é ele. Eu não tô dizendo que é ele. Sabe por quê, irmãos? Não dá para falar quem é? Eu vou falar para vocês. Porque isso aqui é um governo. Isso aqui são várias pessoas trabalhando para uma coisa só. Entenderam? Então, por enquanto, ninguém pode falar é esse, aquele outro. Não, nós estamos aqui trazendo a informação do governo. Então, o governo da besta do mar, ela está situada em cima de Macron e em cima de Leão 14. E engraçado que Leão 14 está ligado com a besta da terra. Há uma ligação. E por incrível que pareça, Trump colocou o pai de Jared Kushner como embaixador na França. Por que será? Você já parou para pensar nisso tudo? Você já parou para pensar como que a coisa se liga uma coisa na outra? Nada é por acaso? Entendeu? Entendeu? Mas não é ela, né? Não é ela, é ele. É ele. Entendeu? Prestem atenção, gente. Presta bastante atenção nisso. Outro detalhe. Presta atenção. Ele foi eleito presidente da França em 2017. Escuta isso. Ele foi eleito presidente da França dia 14 de maio de 2017, quando Israel fazia 70 anos. 70 anos de figueira. Ele foi eleito com 66% dos votos. Irmãos, essa numeração toda é importantíssima. Presta atenção. Ele foi eleito aos 39 anos. Soma 3 com 9, quanto que dá? Você já somou aí 3 com 9, quanto que dá? Pois é, não suportam. Mas ele tá lá, firme e forte. Ninguém arranca o homem de lá. É pra gente ficar de olho, entendeu? É pra gente ficar de olho. Não tô falando que mas nós temos que ficar de olho, porque as evidências... Nós temos... Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Nenhum deles vai falar, eu sou o anticristo. Não, não vai falar. Mas por isso Deus nos deixou os indícios de quem seria o homem. E os indícios nos dizem que essas pessoas fazem parte do sistema que vai trazer o troço. Tá entendendo? Então presta atenção. Ele foi eleito aos 39 anos, com 66% dos votos, e no ano que Israel faz 70 anos da figueira. Olha isso aqui. 3 mais 9 dá 12. Você sabe o que quer dizer o número 12? Você sabe o que quer dizer o número 12? É número de governo, é número governamental. Você lembra? 12 apóstolos, governo de Cristo. 12 tribos de Israel, governo de Israel. 12 quer dizer governo. Ele foi eleito com 66% dos votos, com 39 anos, que somado dá 12, que representa número de governo, ou se você dividir em 6, você tem 2 vezes o 6, 66. Como ele tem 66 na porcentagem de votos que ele teve. Então, as evidências nos levam até ele. Mas ele não está sozinho. A besta do mar, ela está também com Leão 14. Observa o Leão 13. Eu queria que você pegasse uma foto do Leão 13 e a foto do Leão 14. Vocês vão ver como eles são parecidos. Agora, Leão 14, de que nacionalidade ele é? Você já parou para pensar nisso? Qual é a nacionalidade de Leão 14? Já parou para pensar nisso aí? Vocês lembram esses dias que a Meloni falou que ninguém pode
tirar que a Europa é o Império Romano. Ela falou, vocês não podem tirar isso de frente. A Europa continua sendo o Império Romano, só mudou de nome. Por que mudaram de nome? Para nós não percebermos, para Satanás quis fazer um jogo na nossa cabeça para a gente não perceber. Mas Deus é tão bom que as pontas ficaram soltas e nós estamos hoje puxando as pontas da história e estamos indo em direção às evidências da onde está o grande falso profeta e a grande besta que está vindo aí. Não se esqueça, são duas bestas, um falso profeta. Presta atenção. Agora vamos para a besta da terra. Vocês aguentam ir para a besta da terra? Dá para ir? Vou começar. Se vocês acharem que não, só colocar aí. Deixa para amanhã que eu deixo para amanhã, tá bom? E eu contemplei outra besta saindo da terra. E ela tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. E ele falava como um dragão. Olha isso aqui. Então, a besta que vinha da terra tinha 2 chifres, semelhante de um cordeiro. Semelhante, não era semelhante. E ele falava como um dragão, mas também não é o dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta, que nós acabamos de falar agora. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da multidão das nações. Que ela está dentro de cada cidade do mundo inteiro, está lá. Se no Oriente não tem a igreja, tem a mesquita, porque a mesquita também faz parte da igreja católica. Se você não sabia disso, quem fez a religião muçulmana foi os católicos. Se você não sabe disso, você fica sabendo hoje. Tanto que até o rosário eles têm igual. Até o rosário. Inclusive, Nossa Senhora de Fátima é filha de Maomé. Tá bom? Se você não sabe disso. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Tá tudo interligado. Ah, outro detalhe. Jean-Michel, né? Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron diz que ele vai expulsar Deus da França. Olha isso. Vai expulsar Deus da França. E tem outro detalhe. Lembra da pandemia? No início ele disse, a besta dos eventos já está entre nós. Lembra? Tem esse vídeo na internet. Só procurar que você vai achar. A besta dos eventos está entre nós. E ele fala sorrindo, como se ele fosse a besta dos eventos. Entendeu? São cegos pelo sistema. São cegos, Suzana. São cegos, eles gostam tanto da mentira que Deus deixou ele pro espírito da mentira. Entendeu? Mas vamos lá. Então, como é que diz? A besta que saía da terra, ela não sai de muita gente, ela sai da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Observa que é sempre como, não é o. Era como, parece. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu, sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta. Presta atenção aqui. Dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar, quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa,
Eu estou no versículo 16. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. Agora vamos lá. Essa besta que sai da terra, ela é uma besta que ela foi colocada lá na terra, ela se apossa da terra, ela sai da perseguição da besta do mar. Ela sai da perseguição da besta do mar. Então são todos aqueles homens que eram colocados na fogueira pela besta do mar. Agora eles se organizam para ir para a terra onde Colombo descobriu, né? Descobriu entre aspas. E eles partem rumo à nova terra. Eles partem rumo à terra prometida. Eles acham que a América é a terra prometida. Eles lotam os navios, tanto com cristãos, né? Que nessa época já é chamado de cristão, como também de judeus fugidos da besta do mar. Graça e paz, Luquelli. E eles vão agora em direção à terra prometida, a América do Norte, aos Estados Unidos da América. E eles vão para lá não para extrair nada da terra, eles vão para fixar residência. Eles vão para crescer e se multiplicar. Eles vão para fazer um estado aonde eles poderiam ter direito de crença. 2 tipos de gente vai para lá: judeus e cristãos. 2 chifres, 2 poderes. Como cordeiro, mas não é cordeiro. Tá entendendo? Então lá você tem tanto o judeu como você tem o cristão. Nesse tudo que foi para lá, também foi o povo da loja. Também foi o povo da loja. Tanto que Washington, D.C., é toda feita em cima de rituais da loja. Ela é toda feita em cima de coisas que trouxeram da besta do mar. Apesar de não estarem na besta do mar, mas o Capitólio é feito à imagem e semelhança do Vaticano. Os falos, né, de Baal são todos colocados lá dentro também. Tá entendendo? É feito tudo dentro do esquadro e compasso. Tudo dentro do esquadro e compasso. Essa é a besta que sobe da terra. Ela foi feita para dar suporte para a besta do mar. Que suporte? Militar, governamental. Olha aqui. Ela tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e ele falava como dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta. Ele tem o poder da primeira besta. Apesar de ficarem anos sem se conversar, mas o que está lá hoje dentro das terras de Vatica é um americano. Lembra que o Trump se vestiu de padre? Tá lembrado disso? Quem aí lembra do Trump vestido de padre no começo do ano? Alguém aí lembra disso? Pois é, por que será que ele se vestiu de padre? Qual é o anúncio que ele mandou? Vocês lembram quando Trump e Macron estavam juntos lá na Catedral de Notre Dame? Vocês estão lembrados disso o ano passado? Ele de gravata dourada, tá lembrado disso? De gravata dourada, Macron de gravata acho que vermelha, se não me engano. Os 2 juntos no primeiro banco, e o ritual todo maçônico feito ali naquela catedral, recebendo o homem dourado e o homem de vermelho, que
Você olha pela gravata. A gravata, meus irmãos, você não tem ideia. Se o crente soubesse o que é uma gravata, ele não usava. Se os crentes, os pastores crentes soubessem o que é uma gravata, eles não usariam jamais. Jamais usariam uma gravata. A gravata é o pênis de Baal. Você já parou para pensar que tem o formato de um pênis? A gravata? Pois é. Aí eles ficam pendurados lá, né? Naquele troço lá. Chega a comprar gravatas e gravatas de tudo quanto é cor. Entendeu? Então, presta atenção. As gravatas, quando você vê um presidente usando cores de gravata, ele tá dando um recado para quem tá vendo ele. Trump, naquela noite, estava dizendo: eu sou o homem dourado. O macarrão é o homem vermelho. Eu não lembro a cor da gravata do macarrão naquele dia, mas eu acho que era vermelha. Se não me engano, era vermelho. Os dois estavam juntos. Porque os dois vão governar juntos. Ou melhor, o sistema, eles fazem parte do mesmo sistema. Tá dando para vocês entenderem? Tá dando para compreender? Que o negócio é xarope, né, de eu ficar ouvindo isso, né? Mas é o que está acontecendo, é o que está acontecendo aí agora. Olha aqui, ó. Ele exerce, a besta da terra exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta. Quer dizer, o pessoal dos Estados Unidos vai fazer com que o povo da terra adore a primeira besta, que é a besta do mar, cuja ferida mortal estava curada. Mas a ferida parecia uma ferida, parecia que é de morte, mas não era. Quando parece é porque não é. Aí você vai falar assim: mas irmã Ruth, o que tem aquele papa que tá lá, né? Tem um papa lá, né, que ele tá num caixão lá, numa cúpula de vidro, né? E com câmeras ligadas em cima dele 24 horas por dia. Ele também é o oitavo. O macarrão também é o oitavo na linha sucessória. Paz para você também, Daniele. Presta atenção. Presta atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Irmãos, isso aqui é a inteligência artificial que eles estão construindo nos Estados Unidos. Isso daqui, por trás do governo americano, tem um homem, chama-se Peter Thiel. Ele é o homem que está trazendo toda essa parafernália. O Mosca também, mas o Mosca, ele é vitrine. Na verdade, quem está por trás é esse Peter Thiel. Ele está por trás do Trombeta, ele está por trás do Mosca, ele está por trás de tudo isso, do Jared. Tá entendendo? É um sistema. Você tem que entender que isso tudo é um sistema. Deles vai sair os principais. Mas até o presente momento, nós temos os que estão de vitrine. Mas o principal, a ponta pequena, nós ainda não sabemos exatamente quem ela é. Nós temos as vitrines aí, de frente para nós. Como eu digo, até o presente momento, o Trombeta está liderando. Até o presente momento, mas nós não sabemos até onde vai. Olha isso aqui, ó. E engana aqueles que habitam na terra por meio de milagres. Por um acaso, colocar um chip na cabeça que vai fazer o cego ver não é milagre? Porque o povo não acredita em milagre, meu irmão. Eles não acreditam em milagre que Deus faz. Não, eles não acreditam. Mas eles acreditam no milagre do chip. Que vai colocar um chip na cabeça, entendeu? E a pessoa vai ver. Vai colocar um chip na cabeça e a pessoa vai ficar boa de um monte de coisa. Exatamente, é um Nephilim. Todos eles são Néfilins, tá? Todos eles são Néfilins. Então, os milagres que vêm vindo são milagres da inteligência artificial.
dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta. Essa imagem está sendo feita em Mênfis. É o novo Deus, é o Deus tecnocrata. É o Deus que os pais dele não conhecem, entendeu? Os pais de quem vai apresentar isso aqui não conhecem, não conheciam. Ele serve o Deus das fortalezas. Por que fortaleza? Porque num chip de computador é uma cidade de fortalezas. Tá entendendo, irmãos? Presta atenção. Por isso ele vai servir o Deus das fortalezas. Porque o chip do computador é uma cidade. É como se fosse uma, como é que diz? As fortalezas circundando os pontos, né? Aonde a tecnologia passa. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. É o próprio demônio, aqui já vai ser o próprio demônio incorporado. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Aqui é que acontece, aqueles que não estão com Cristo e não adorarem, a coisa vai ficar complicada. Ele tem poder para matar aqueles que não adorarem essa imagem. E ele fez com que todos, tanto os pequenos, criança, tá? Criança. Presta atenção quando você disser, da criança é o reino do céu. Não, a criança é o reino do céu. A criança que é doutrinada na palavra do Senhor. Presta atenção nisso. Criança que é doutrinada na palavra do Senhor. Das crianças é o reino dos céus. Por acaso, salvou alguma criança do dilúvio? Você viu alguma criança ser salva no dilúvio? A pergunta que não quer calar. E ele fez com que todos, tanto pequenos, crianças, quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca. Irmãos, o que nós vimos hoje no Nepal, eles destruíram tudo por causa das redes sociais. Você acha que eles vão deixar de adorar a besta para poder ter um celular na mão? Aliás, o celular ser a própria mão? O que vocês acham? Do que nós vimos no Nepal hoje? O que você me diz quanto à marca? Se eles falarem, olha, você quer continuar com o celular? Você quer continuar com a tua tarifa do celular paga para você poder se comunicar com todo mundo o dia inteiro? Então você tem que colocar esse chip aqui em você. Você acha que eles vão fazer o quê? Vão correr. A geração Z vai correr para pôr o chip para não perder o celular. Para não perder as redes sociais. Tá entendendo? Eles vão adorar a besta porque eles não querem perder o que a besta fornece para eles. Que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Marca, Samsung, Motorola, Tesla, Apple. Nome da besta, né? A marca do celular, o nome da besta. Vai estar aqui também. Quer dizer, o nome da besta é o nome do celular. A marca é o que você vai pôr na tua mão. E o número do seu nome. Quer dizer, não é marca, é sinal. Fica melhor. Na outra tradução é sinal. O sinal é você vai ser o sinal. Como é que você vai ser o sinal? Com aquele negocinho que a maioria do povo introduziu no braço. O sinal é ali. Você vai ser a antena que vai andar na rua como sinal. Aí você vai ter o teu celular vai ser na palma da mão. Porque o chip vai estar aqui ou aqui. E o teu celular vai acender na tua mão. Então você vai ser o sinal, tá? Porque na João Ferreira de Almeida é sinal, né? Ou a marca, que é o chip que vai transmitir o sinal.
O nome que é o nome da besta, que é o nome do celular, Samsung, Apple e aí vai. E o número do seu nome, que é o teu CPF ou é o número do teu celular. Isso eu não tenho dúvida. Aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Porque é número de homem. O seu número é 666. Jared é o sexto depois de Adão. Você sabia disso? Jared é o sexto depois de Adão. Como é que é o nome do genro do Trump? Jared. Tá entendendo? Ele é dono do prédio 666 em Manhattan. No prédio 666 tem uma fábrica de chip. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. Aí nós temos lá Macron de um lado, que tem os nomes blasfemos. Temos o homem de branco, que também usa nomes blasfemos. Deus conosco. Esse é Cristo entre nós, é o vigário, filho de Deus. É Jesus na terra. E aí vai. Do lado de cá, nós temos aquele que vai trazer a imagem e a marca da besta. Aonde um deles chama-se Trombeta, Donald Trombeta. Presta atenção, que o Donald não lembro o que significa agora. Não tenho agora ele aqui, mas tem um significado. Trombeta, nós sabemos, trombeta. Está anunciando a volta de Jesus com as suas ações. Entendeu? Exatamente, Jared, mas ele você olhar lá no Gênesis, a genealogia de Adão, ele é o sexto filho de Adão. Entendeu? Jared, ele é o número 6 de Adão. Incrível isso, né? Incrível. E ele, como eu disse, é detentor do número 666, né? E ele é um judeu casariano, mas é um judeu casariano, né? E ele é chamado El-Caim. El-Caim. E a esposa dele, a Ivanka, é chamada de como é que chama? De cabra. Entendeu? Porque eles são aqueles judeus que aceitam que existe reencarnação. E ele vai lá no túmulo do rabino para receber a incorporação do rabino nele. Então, o que eu estou falando aqui? Eu não estou dizendo que é esse ou aquele, não. Eu estou te falando os indícios. Os indícios. Nós temos o Peter Thiel, que é um homem que está nas sombras, está por trás de tudo isso, entendeu? Agora, eu vou falar para você que é ele? Não sei. Mas os indícios estão aí, eu estou te passando todos os indícios para você pensar. Para você, quando olhar as notícias, você enxergar as notícias de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Por isso diz aqui, ó, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número é 666. Esse número, você sabe onde que ele está, esse número? Lá com Salomão. Você sabia disso? Que esse número vem lá de Salomão? Pois é, Salomão cobrava 666 ciclos de prata de imposto por ano por pessoa em Israel. Sabia disso? Governo de homem, extorquidor, número de homem. Por que eu estou te passando isso tudo aqui? Para você aprender, a tua visão ampliar. Eu não estou afirmando, é como eu digo, até o presente momento, quem está liderando toda essa corrida é o Trump. Ele está liderando. Ele lidera a corrida hoje, nesse momento. Mas eu não sei se vai continuar ou se ele é somente a abertura para o que vem vindo atrás dele. Leão 14 também. Não se esqueça que Leão 14 já falou que precisa fundamentar de novo a igreja.
e fazer com que as outras religiões sejam extintas. É uma das coisas que Leão XIV quer fazer, que o seu predecessor Leão XIII estava desenvolvendo na época do pontificado dele. É loucura? Parece, mas não é. É a verdade. Estou te deixando todas as dicas, te deixando tudo para você poder pensar. E vamos analisando junto daqui para frente o que vai acontecer. Amém? Vamos orar então, que agora eu já estou cansada. Agora quem está cansada sou eu. Minha voz já está falhando já. Mas vamos orar ao Senhor, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Olha, eu vou te dar um conselho, faz as anotações que eu faço, ó. Eu não deixo de anotar tudo que eu falo com vocês, eu anoto tudo. Anotem. São dados que você precisa ter, para você não esquecer, porque é muita informação e a gente esquece, entendeu? A gente acaba esquecendo, tá? E vamos ficar firmes, irmãos, porque Jesus está voltando. E não vai demorar, entendeu? Enquanto eles fazem as coisas deles aí, nós estamos esperando aquele que é perfeito. Aquele que vai destruir tudo isso daí vai ser tudo destruído. Diz que Jesus vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. A nossa redenção se aproxima, então nós estamos vendo para a gente não errar. Mas a nossa espera não é pelo anticristo, a nossa espera é por Jesus de Nazaré. Nós somos o povo do caminho, entendeu? Nós somos o povo do caminho. De que caminho? Do caminho, da verdade e da vida. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus de paz e de justiça. Um Deus que nos ensina, Senhor, a estar diante da Tua presença. Um Deus, Pai, que nos dá a fortaleza de estarmos firmes contigo. Um Deus que nos ensina a decifrar a Tua palavra. Um Deus que nos dá a capacidade de compartilhar com os nossos irmãos a Tua palavra, o pouquinho que a gente entende, para que todos juntos possamos entender e possamos caminhar vendo o que está acontecendo e nos desviando do erro. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha sobre nós, venha nos ajudar. Muitos dos nossos irmãos estão doentes, precisando do Teu consolo, da cura. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, minha voz já está indo embora, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe as pessoas que estão com necessidades. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cura o Teu povo, para que o Teu povo possa ver a Tua volta. Cura o Teu povo, Pai, para que nós possamos juntos estarmos esperando, Senhor, a Tua vinda, que não vai demorar. Nos ajuda a ser fiéis até o fim. Abastece a despensa do Teu povo. Abastece, Senhor, a roupa do Teu povo. Abastece, Senhor, tudo que o Teu povo precisa para passar os últimos dias desse mundo. E acrescenta em nós a fé. Acrescenta em nós a vontade de santificar as nossas vidas. Acrescenta em nós, Senhor, o amor à leitura da palavra. Acrescenta em nós, Pai, o amor a escutar a Tua palavra. Acrescenta em nós, Pai, aquilo que nós necessitamos para ficar firmes nos mandamentos de Deus e guardar a fé de Jesus. Pai, eu te louvo, eu bendigo o Teu santo nome. E tudo que é em nós bendiga o Teu santo nome. No nome honrado de Jesus, aquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Desculpa aí que demorou bastante, né? Até eu tô cansada aqui. Mas é isso aí. Fiquem na graça de Jesus. Entendam bem, eu não tô batendo martelo. Eu trouxe evidências pra gente poder pensar. Tá certo? E poder entender. Porque o anticristo não vai chegar e falar assim, eu sou o anticristo. Não, jamais ele vai fazer isso. Jamais. Mas ele vai impor as suas condições. E é aí que mora a questão. Se você souber o que a palavra diz, você não vai cair na conversa dele. Você vai sair fora e vai ter força para sair fora.
Mas se você não conhecer a palavra, você cai no erro. Por isso que eu estou te dizendo, não deixe de ler a Bíblia. Crie vínculos com a palavra de Deus. Você precisa criar vínculo com a palavra de Deus. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Amém. Foi bênção para mim também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Opa.